Olá pessoal, quem nos acompanha sabe que a gente gosta muito de visitar museus. Em nossas andanças pela Europa, cerca de 20 países, um pouquinho a mais, nós sempre procuramos museus, sobretudo aqueles gratuitos, para a gente poder conhecer um pouco da história, enfim, de várias coisas que os museus podem nos contar sobre os locais que nós visitamos. Neste vídeo, vamos mostrar para vocês 3 dos museus que nós mais gostamos e destacamos para você também conhecer um pouco. Quem pensa que museus são lugares enfadonhos e desinteressantes, abre o coração. Há tempo para mudar de ideia. Alguns desses espaços se modernizaram, tornaram-se muito interessantes e tornaram-se especialmente capazes de comunicar sobre diferentes aspectos da história e da cultura humana. São oportunidades para se aprender coisas novas e significativas. As raízes dos museus remontam às coleções privadas de reis, nobres e indivíduos ricos. Na antiguidade, templos e bibliotecas já guardavam artefatos e manuscritos de valor cultural e religioso. No entanto, o conceito de museu, como conhecemos hoje, começou a tomar forma somente na Renascença. As coleções de arte, embora privadas, eram frequentemente visitadas por estudiosos e artistas. Eram assim precursoras das funções educacionais dos museus. No século XVIII, a era do Iluminismo foi um divisor de águas na história dos museus. Com a crescente valorização da razão e do conhecimento, a ideia de que o patrimônio cultural deveria ser acessível a todos começou a ganhar força. O Museu Britânico, inaugurado em 1759, é um marco importante desse processo, sendo um dos primeiros grandes museus públicos do mundo. No século XXI, os museus continuam a evoluir, enfrentando desafios e buscando novas formas de engajamento com o público. A ênfase mudou para a experiência do visitante, com o uso de tecnologias interativas, exposições imersivas e programas educativos diversificados. Dito isto, sem perder mais tempo, é chegada a hora de falarmos sobre os 3 museus que mais gostamos no Velho Continente. Na Baviera alemã está localizada uma das cidades com papel significativo nos eventos que moldaram o mundo moderno. A cidade que desempenhou um papel sombrio durante o período nazista, hoje construiu diferentes marcos de memória em favor dos direitos humanos. Entre estes marcos consta o Memorial dos Julgamentos de Nuremberg, um museu e centro de informação e documentação de grande importância histórica, localizado no Palácio da Justiça da cidade. Para você bem compreender a importância dessa visita, é fundamental entender o que foram os julgamentos de Nuremberg. O processo de instalação do Tribunal de Nuremberg não foi exatamente uma coisa assim tão fácil, Houve um acordo político entre os aliados de como de fato se daria esse processo. Seria apenas um julgamento por crimes de guerra, simples crimes de guerra, ou o que mais estaria envolvido? Além disso, algumas pessoas começaram a especular que era um julgamento dos vitoriosos e que não haveria de fato justiça. Pois bem, a instalação do Tribunal de Nuremberg contou com juristas dos países aliados, cada um enviou um. Houve de fato um estudo específico. Os juízes tiveram sim grau de autonomia, foi conflituoso, mas não foi um julgamento feito somente pelos vencedores. Houve de fato um processo com justiça. Os réus, que eram pessoas do alto escalão do partido nazista, os envolvidos em toda a situação, tiveram advogados de defesa. Então foi um processo muito interessante e que a partir dele houve vários desdobramentos. A visita ao Centro de Memória do Tribunal de Nuremberg é realmente uma experiência bem interessante. Você vai começar por conhecer a sala 600, que foi a sala onde ocorreram os julgamentos, há uma projeção que vai explicar a ideia do tribunal, como as coisas aconteceram.
aconteceram, como as pessoas se colocavam no espaço e o resultado do tribunal para hoje em dia, né, com a organização das cortes internacionais. Então é bem legal, você começa por aí. Depois você sobe mais um andar e aí você vai ter então um espaço em que você vai ter detalhes, né, do que aconteceu no julgamento. E aí eu quero destacar para vocês duas coisas super interessantes, pelo menos que a gente achou no julgamento, que é o papel da imprensa e a questão dos tradutores. Com relação ao papel da imprensa, vamos lembrar que a gente está falando da primeira metade do século XX e a imprensa de massa era rádio e jornal, né? Imprensa escrita. Então vieram para cá jornalistas do mundo inteiro, sobretudo dos países aliados, né? E o objetivo era legitimar, né, esse julgamento, né, mostrar o que estava acontecendo aqui, e a imprensa alemã também tinha como objetivo, vamos assim dizer, né, um primeiro movimento de desnazificação da sociedade alemã. E olha que interessante, vieram muitos, mas muitos jornalistas, e nem todos cabiam no espaço. Além disso, como é que aqui ia comportar, né, um grande número de jornalistas? 80 deles ficaram num castelo que você deve ter alguma referência. Se você usa lápis Faber-Castell, né, essa família Faber-Castell construiu um castelo aqui próximo, no início do século XX, e esses jornalistas ficaram lá, porque esse castelo havia sido tomado, né, pelos nazistas, e enfim, com o final da guerra ficou vazio e os jornalistas acabaram ocupando esse espaço, né, era lá que eles ficaram. Outra coisa muito interessante é a tradução simultânea. Se você já participou de algum evento internacional, ou já viu na televisão, por exemplo, né, aquelas conferências da ONU, você vê que o pessoal está sempre com um fonezinho, né, e ali tem a tradução simultânea, que é assim, imediatamente mesmo o que estava falando. Agora vocês imaginam um evento que estava julgando pessoas que falavam alemão e os juízes eram franceses, russos, dos Estados Unidos e ingleses, né? Além das vítimas e testemunhas, que eram da Polônia, enfim, outros países daqui falando outros idiomas. Então havia uma equipe com cerca de 380 tradutores. Entre aqueles que faziam a tradução, né, automática ali, simultânea, tradução simultânea, e os tradutores dos documentos, das atas. Então havia o pessoal que fazia a revisão, o pessoal que fazia a gravação da tradução, porque era muita pressão, né, falavam muito rápido, enfim, podia haver erros, então ninguém queria sair prejudicado, nem prejudicar também. Enfim, foi um trabalho exaustivo dessa equipe gigantesca. E a tecnologia utilizada, né, era da IBM, que fez para esse evento, e a partir daí esse processo de transmissão simultânea também foi ganhando, né, uma outra dimensão. Como se vê, é uma visita que permite compreender o início de uma nova ordem internacional. Nela, compreendemos o papel da justiça, dos juízes, mas também os direitos dos julgados. Metemos o pé na estrada. Cerca de 500 quilômetros depois, chegamos a Berlim. Na capital alemã, visitamos o incrível Centro de Memória da Resistência Alemã, um lugar que complexifica nosso entendimento sobre a presença do nazismo na Alemanha. A gente tem falado muito, né, do nazismo, né, como é que isso foi tomando a sociedade alemã, mas é óbvio não tomou 100% da sociedade alemã. Estamos aqui num memorial, né, um centro de memória da resistência alemã. Né, começa falando um pouquinho da Operação Valkyria, tem inclusive um filme sobre isso, e das pessoas, né, da sociedade de uma forma geral, aqueles heróis anônimos que foram oposição ao regime e fizeram muita coisa, né, para ajudar inclusive aqueles que eram perseguidos. Então esse é um espaço interessante também para a gente conhecer, e é de graça. Vamos lá? Bom, para quem não se lembra, a Operação Valkyria, né, foi uma operação feita por militares, né, o objetivo era matar o Hitler e
tomar quartéis, enfim, para conter o movimento. E ela foi planejada aqui, nesse prédio, onde tem o Centro de Memória de Resistência, porque era um quartel, né, do alto comando. Então tem uma parte dedicada aos personagens e ao plano em si, né? E aqui nesse display mostrando os horários no que cada coisa estava acontecendo no dia da operação, que acabou não dando certo. Tem um filme, né? A gente recomenda que vocês assistam também, que é bem interessante. Bom, mas não eram só os adultos, né, que resistiam ao sistema, né? Tem uma sala aqui dedicada aos jovens e adolescentes, né, que de alguma forma eram contra o regime. E havia um movimento, né, do jazz, né, que a juventude gostava e que era visto como uma arte degenerada, né? Então era motivo também de perseguição, e muitos jovens, né, utilizavam isso também como uma forma de se expressar contra o regime, né, e outras. E isso, enfim, alguns foram condenados à prisão e tudo mais. Então essa aqui é uma aula importante também para a gente observar as várias formas de resistência, né? A gente já viu gente tentando matar o Hitler e agora aqui resistindo com arte, né? Como aqui também é um centro de documentação, fica disponível as cópias dos documentos, né, em alemão e inglês. E você pode comprar por 10 centavos um apenas, né, se você quiser, ou você compra uma caixa com toda a coleção por 5 euros. Eu acho que vale super a pena para quem, né, quer estudar o tema mais profundamente. Isso aqui é um material super interessante. E 5 euros eu acho que é um bom preço. Material de boa qualidade, em alemão e inglês, acho que vale a pena. Bom, você que se interessa, né, pela Segunda Guerra Mundial, toda essa história, não pode deixar de visitar o Museu da Resistência. Quando a gente fala em guerra, né, fala dessa ocupação nazista, a gente fica vendo a Alemanha e os outros países, né, como assim, aceitando tudo como estava. E aqui a gente vê que não, né? E tem uma seção, inclusive, de pessoas comuns da sociedade que foram dando jeito nisso, foram ajudando todos, salvando muitas vidas. Então, você precisa vir. E é de graça. E de novo, metemos o pé na estrada. Mais de 500 quilômetros depois, chegamos no extremo norte da Polônia, na cidade de Gdansk, uma cidade que também serviu de palco para movimentos decisivos que também moldariam o século XX. Inaugurado em 2017, o Museu da Segunda Guerra Mundial se destaca por sua abordagem moderna e focada na experiência humana da guerra, tanto de civis quanto de soldados, vítimas e algozes. O Museu da Segunda Guerra é realmente um lugar que você precisa visitar aqui em Gdansk, né? Ele começa a sua narrativa no final da Primeira Guerra Mundial, né? O mundo no período entre guerras, vai falando dos atores, né, que foram, né, que acabaram causando a guerra, como é que as populações viveram, as resistências, enfim, a perda dos direitos, crimes de guerra, desenvolvimento tecnológico nesse período, né? Como os países precisaram se reconstruir no pós-guerra, né? Então é realmente uma visita muito interessante. A exposição não tem interações, né? Ela tem alguns momentos para interatividade, diferente de outros museus, né? Ela é apenas para você clicar em alguns locais, assim, ter algumas informações, mas enfim, vale muito a pena. Ela é muito completa e assim, de outros museus que nós já vimos sobre a Segunda Guerra, ele parece ser o mais detalhado, né? Achamos assim que vale muito a pena realmente. Você curte, né? Você gosta de conhecer esse período da história, aqui é um lugar imperdível.
terceira sala, então, dá conta da ascensão do nazismo, né? E uma das questões ligadas a estes movimentos totalitários é o culto ao líder, né? A gente viu isso na sala da União Soviética, na sala da Itália e agora aqui na sala da Alemanha nazista. E uma das coisas que eles colocam aqui é uma pedra que era posta em alguns lugares, lembrando, né, comemorando o nascimento do Hitler. Acima de tudo, o museu promove uma imersão na Europa dos anos 30 e 40. E aqui também, né, nessa construção da narrativa, né, na percepção da guerra, eles vão mostrar o papel da Ásia, né, e do Japão especificamente, né? A crise chega até lá, como é que o país então responde, né, a esse movimento do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Sobre esse assunto, abrimos um ligeiro parênteses para comentar sobre nossa visita ao Museu de História de Xangai. Essa sala representa um episódio traumático, não só para a cidade, mas como para a China como um todo, foi a invasão japonesa, que foi um dos episódios mais horrorosos da humanidade, né? A invasão japonesa e o que eles fizeram aqui foi uma coisa muito ruim, carnificina, estupro coletivo, assim, é uma marca profunda nos chineses esse episódio. Voltando à Europa, podemos concluir que o museu se diferencia por não focar apenas nas batalhas e frentes de combate, mas sim nas consequências sociais, políticas e psicológicas duradouras da guerra. Outro ponto é a ampla variedade de artefatos expostos, as cenografias que recriam ambientes destruídos e objetos que simbolizam a brutalidade da guerra. Tudo isso permite, como já dissemos, uma profunda imersão por parte do visitante. Espero que você tenha gostado dessa seleção de museus. Em nosso canal você encontrará roteiros e dicas para cada um dos destinos aqui comentados. Está aí o nosso convite. Até a próxima!